Começamos Começamos! mais uma edição do CPcast. Mais uma edição. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou Luciano Nogueira. Eu acho que eu desaprendi a fazer isso. Tanto tempo, né? Luciano é diretor pedagógico. Gabriela é professora de biologia, coordenadora de educação infantil e fundamental 1. Eu esqueci que ele é o editor, a pessoa que grava e todas as outras coisas. O moço do café. Há controvérsias. Meu Instagram diz que não. O moço do café. O meu story foi especial sobre isso hoje. Eu vi, eu ainda não repostei. Confia em mim, galera. Voltamos. Voltamos depois de 15 dias sem gravar. Longos. Pra gente isso era normal, né? Antigamente a gente gravava uma vez a cada 2 semanas, parecia enlouquecedor, né? Exatamente. Agora ficamos 2 semanas... Um final de semana sem gravar já parece que, nossa, nunca mais fizemos um episódio. E desaprendi mesmo, não lembrava qual era a entrada, mas beleza, vamos lá. E sobre o que a gente vai falar hoje, Gabi? Sobre fraqueza. Fraqueza infantil? Fraqueza infantil, crianças fracas. E... Será que você tá tornando o seu filho fraco com o jeito que você trata ele? Pois é, a culpa... A gente vai ver de quem é a culpa aí, se a gente consegue organizar isso melhor. Exatamente. Então, se você quer saber, ou se você acha que o seu filho é forte, é duro, é firme, ou você acha que ele é meio macio, que ele podia ser um pouquinho mais, me conta aí. Como é que você tá vendo isso? E deixa sua curtida pra gente alcançar mais pessoas aí com esse episódio. Com certeza. Que o último episódio foi excelente, mas a gente errou, né? A gente botou um tema polêmico na capa e o YouTube não entregou pra ninguém. Eu nem lembro, o que foi? Será que já pode falar? Será que não tá muito cedo no episódio, que o algoritmo não vai punir a gente? Ah, então tá. A gente falou sobre bullying no último episódio. Tá, eu acho que foi o verdade. melhor episódio que a gente já gravou. Vou até deixar um card aqui na entrada. Boa, verdade. Vou deixar no final, pra você ir no final, pra você primeiro assistir esse. Depois no final eu vou deixar lá, indicado. Mas o YouTube não entregou pra ninguém. É verdade. E eu reparei isso no meu Instagram. É verdade, tá? Porque quando eu falei lá, o negócio é real. Ele deixa de entregar. Tem umas palavras meio, né? Eu acho que o algoritmo acha que a gente vai fazer um tutorial do bullying, como fazer bullying, incentivar parar de falar a palavra. E aí ele para de entregar o conteúdo. Os conteúdos mais relevantes que a gente já fez. Pois é, então, esquisito. Mas o episódio realmente tá bem bom. Eu tinha esquecido qual era, mas tá bem bom. Bem bom. Agora, eu gostei do negócio que você falou do resumo da semana. Que a gente fez nos últimos 2. Vamos fazer resumo da semana? Porque eu acho que o tema é bom explicar de onde veio o tema. Exatamente. De onde veio o tema? Conta aí. Vamos lá. A gente falou aqui, eu acho que no último episódio também, que a gente gravou pós-conselho de classe, né? E a gente falou sobre como funciona mais ou menos o conselho de classe e que depois do conselho tem os atendimentos. E aí esse tema veio de demanda de atendimento com as famílias. Na verdade, não das famílias, mas nossa demanda da escola para passar isso para a família, para mostrar para as famílias, porque em determinadas situações a gente conseguiu enxergar que a criança conseguiu avançar em muitos aspectos, mas o aspecto emocional, o aspecto de resiliência, vamos falar a palavra que entrega, vai, de resiliência, lidar com as dificuldades, da empatia, isso aí o YouTube entrega. Tava ainda precisava ser desenvolvido. Então, isso é um sinal de alerta, porque quando a gente tá falando de crianças, por exemplo, de anos iniciais, uma criança de 6 anos, de 7 anos, beleza, natural, né? A gente ainda tá construindo isso faz sentido. Mas se a gente não faz a cama, se a gente não faz a base nessa hora, quando chega lá num 4º ano, num 5º ano, isso é muito mais difícil. Pergunta pra qualquer pessoa que trabalha em escola se não causa uma certa estranheza a pessoa falar que crianças de 4º ano... porque o meu filho do 4º ano, meu aluno do 4º ano chora pra entrar na escola. Uhum. Isso causa uma certa estranheza. Não que a criança não possa chorar, mas é porque essa fase do estranhar para entrar na escola, por exemplo, ou porque recebeu uma nota baixa, ou porque tomou um esporro da professora... Esporro pode? Esporro pode. Ah, tá. Uma consequência natural da ação da criança, já não é hora disso, né? Já é hora daquilo ali bater e bater de uma maneira que a criança já consiga arcar com aquilo ali. E hoje em dia, a gente não vê isso acontecendo. Então, parte do trabalho, parte da gente não olhar para a nota em conselho de classe,
que a gente explicou no último episódio, é pra isso, é pra olhar pro emocional da criança e conseguir permitir que ela vá avançando, que ela vá evoluindo, porque a gente sabe que isso reflete, querendo ou não, na parte cognitiva e na parte pedagógica, né? Que é o que as pessoas acham que a escola só olha, que é pro pedagógico. Então, a demanda disso aí, da gente falar sobre isso, surgiu disso, da gente conseguir falar com as famílias como deixar os filhos mais fortes, como ajudar com que as crianças sobrevivam aos obstáculos que aparecem na frente delas. Legal. Eu achei legal quando a Gabi falou sobre esse tema, porque eu tô lendo, não sei se vai dar pra ver, acho que vai. Tô lendo esse livro aqui, que foi até uma indicação que eu tive no último evento que eu fui da editora que faz o nosso material didático. O pessoal tinha lido esse livro lá e eu tô usando ele pra montar algumas aulas pra galera do ensino médio. Então, ensinando técnicas de estudo, Esse livro é todo baseado em pesquisas científicas sobre como você retém melhor informação, relação da memória com a inteligência. E ele tem uma linguagem bem tranquila, assim, dá pra colocar pra galera do médio, pra eles saberem como eles podem se preparar melhor. Mas tem uma relação muito direta com isso que a Gabi tá falando. Eu vou falar mais disso ao longo do episódio, porque pra você aproveitar aquilo que você está estudando de maneira até contra-intuitiva, contra aquilo que hoje em dia é muito falado, não pode ser um passeio no parque o tempo todo. Não pode ser um negócio apenas prazeroso o tempo todo. E aí eu acho legal a gente começar, já ligando as duas coisas, fazendo uma distinção, tá? Entre desejo e vontade. Entre algo que você faz e é bom, mas não te faz bem, e algo que você faz sem ser bom, sem ser gostosinho, né? Mas que te faz muito bem. Então, a gente já falou sobre isso em outros episódios, mas vale a pena lembrar o seguinte: o que é aquilo que a gente chama de vício? O vício é algo que é prazeroso, porém não te engrandece, não te enobrece. E a virtude é algo muitas vezes difícil, contra-intuitivo, que precisa ser cultivado, que precisa ser conquistado com esforço, mas que vai te trazer excelentes resultados. Então, quando a gente pensa em vício, a gente pensa em desejo. O desejo é aquela busca que a gente tem por prazer, né? Aquela coisa venusiana que a gente tem de, olha, eu quero algo gostoso, eu quero algo prazeroso, eu quero algo fácil. E a vontade é algo mais marcial. É algo mais ligado ao apreço pelas coisas difíceis. Né? Olha, eu vou conquistar isso aqui me faz bem. É comer brócoli. Né? A vontade é comer brócoli. O desejo é comer chocolate. E aí a gente fica inventando benefícios do chocolate. Não, porque o chocolate, ele tem tal substância que faz muito bem. Beleza, mas o chocolate não é o único alimento que tem aquela substância. E você pode ter aquela substância de outros alimentos que vão te entregar muito menos açúcar, que vão te entregar muito menos gordura. Ah, então não pode comer chocolate? Pode. Mas entenda que ao comer chocolate, você não está buscando um flavonoide, alguma coisa que vai, sei lá, eliminar radicais livres e te fazer mais saudade. Você está buscando prazer. E é importante que a gente dê o nome certo para as coisas. Quando eu estou buscando prazer, eu estou buscando prazer. É proibido buscar prazer? Não é proibido buscar prazer. Prazer é uma coisa que é prazerosa, né? Que todo mundo quer. Mas existe uma medida para o prazer nas nossas vidas. Agora, quando eu chamo tudo de virtude, né? Ah, vinho faz bem. Não, vinho não faz bem. Né? A quantidade de nutrientes que você tem ali, para você conseguir ter algum benefício, você teria que tomar litros todo dia. E se você tomar litros, o álcool te destrói. A gente arruma desculpas, né? Subterfúgios para fazer o que é errado. A gente arruma, né? E hoje a gente veste isso de ciência. Né? A gente veste isso de, não, olha, tem uma pesquisa aqui. Sempre tem uma pesquisa da Universidade da Inglaterra. Tem uma pesquisa que diz que trabalho de casa é ruim.
Tem também. Tem uma pesquisa que diz que acordar criança cedo é ruim. Tem várias. Tem tudo, várias. tem tudo. Você sempre... Muito. Ovo, café, É. né? Pão. É isso. Tem gente que fala que comer tapioca é melhor comer pão. Tem Não umas faz o mínimo loucuras. sentido, mas tem gente que defende isso aí. É. Então, tem tudo a ver, gente. Então, a gente vai tentar explorar um pouquinho nisso aí. Você falando aí, a gente tava, obviamente, né, a gente sempre conversa antes dos episódios, não necessariamente sobre o episódio, mas dessa vez era sobre. E aí você falando agora também me veio uma coisa na cabeça. Existe uma coisa que as pessoas dizem que é muito difícil, eu acho que já falou sobre isso também, que é muito difícil viver atualmente, né, que as coisas estão muito difíceis, a violência tá... Meu Deus, tá tudo muito ruim. Só que isso é um imediatismo, a gente não para e pensa, a gente só diz que é difícil porque é onde a gente tá vivendo, o momento que a gente tá vivendo. Um sensacionalismo midiático que coloca a gente cercado dentro de casa, nem só pelo que aconteceu há 2 anos atrás, não, mas por qualquer coisa, te cerca ali de informações que não fazem nem um pouco bem, né? E aí, se a gente pra pensar, como é que era alguns anos atrás? Eu nunca fiz esse exercício de ir buscar, não, de estudar sobre isso. Mas eu paro pra pensar mesmo. Como é que eram algumas coisas alguns anos atrás? As coisas eram um pouco mais difíceis do que são hoje. Teve uma pesquisa, uma enquete essa semana. Por falar em pesquisa... Teve uma enquete essa semana nos stories do Lucas Ferrugem, da BP. Que ele perguntava... BP, pra quem não sabe, Brasil Paralelo. Ele é um dos fundadores da Brasil Paralelo. Ele perguntava o seguinte... Se você pudesse escolher a época... Eu acho que era isso. Onde você nasceu. Teria nascido, sei lá. Que época você escolheria? Você escolheria agora ou você escolheria uma outra época? Interessante, acho que eu não vi, não. E aí, a maioria das pessoas botou agora. Ufa. Mas teve, 20% que botou em outra época. E aí, a argumentação é a seguinte. O que te atrai em outra época? Porque você não tinha ar-condicionado. Né? Ou você pode escolher uma época onde você não tinha celular, você não tinha Netflix, você não tinha ar-condicionado, você não tinha automóvel, você não tinha quimioterapia, você não tinha, sei lá, transplantes cardíacos, você não tinha antibiótico, você não tinha, sei lá, são coisas que a gente vai aumentando a riqueza do mundo e a gente vai aumentando a quantidade de tecnologia que a gente tem. E isso faz com que a nossa vida seja mais fácil. Faz com que a gente viva de maneira mais confortável. Você escolheria viver numa época onde você não tem tanto acesso? Eu já dei esse exemplo aqui, né? Teve um presidente americano, eu não vou lembrar qual não sei se foi Foi depois da Segunda Guerra Mundial, que ele falou que então, sei lá, provavelmente década de 50, ele falou que o objetivo do governo dele é que toda a família americana tivesse um frango por semana para se alimentar. Então, era algo a se almejar, né? Que toda a classe média americana pudesse consumir um frango inteiro por semana. Olha quanta proteína. Cara, hoje, qualquer pessoa no sinal consegue R$40 por dia e consegue ir na padaria e comprar um frango assado. Né? Então, olha o nível de riqueza. Isso não quer dizer que não haja desigualdade. É isso aí que eu ia falar. O que a gente vê hoje no mundo e o que incomoda a gente é a desigualdade, né? Gente, como eu já vi, tem um story rolando também do cara enchendo o tanque da lancha pra passear em Ilhabela. Dá, sei lá, R$14.000 pro cara passar um final de semana no barquinho dele. Pô, realmente, você pensa assim, caramba, é muito dinheiro, né? Se você pode botar 14, 15 mil reais de combustível numa lancha pra passear um final de semana, imagina o quanto você tá gastando de comida no seu barco, imagina o quanto você tá gastando de outras coisas. É muita disponibilidade financeira pra poucas pessoas e muita escassez pra outras. Sim. O que incomoda a gente é a desigualdade, galera. Não é a pobreza necessariamente. O mundo hoje é muito mais rico do que jamais foi. Exatamente. Então, será que você escolheria viver em outra época? Olha, se você parar pra pensar, provavelmente não, tá? E por quê?
porque a gente hoje tem acesso a muita facilidade. Exatamente. A gente tem acesso a muito conforto. Exatamente. E até que ponto esse conforto faz bem? Até que ponto esse conforto não é só uma forma de atender essas características venusianas que a gente tem de buscar o prazer? Eu fico me pegando nisso mesmo. Era exatamente aí que eu queria chegar. Hoje a gente tem muito mais acesso e a gente educa crianças que têm muito mais acesso a um monte de coisa, a um monte de facilidades. Se a gente não se atenta que essas facilidades existem, óbvio que, meu celular tá aqui, a gente tá gravando, tem o ar-condicionado ligado. Que bom, não é pra gente deixar de ter essas coisas e querer viver como era antigamente. Mas se a gente vive no automático e não pensa, quando a gente tá educando uma criança, que essas facilidades deixam elas muito mais suscetíveis a quererem coisas apenas fáceis e apenas tranquilas, a gente erra, a gente cai num erro. Porque apesar da gente viver num mundo fácil, de mais acesso, as coisas não são fáceis. Se você trabalha dentro de um lugar, você precisa mostrar o valor do seu trabalho. Se você quer conquistar uma vaga na faculdade, você precisa estudar. Então, as coisas precisam, apesar da gente viver num mundo fácil com mais tecnologia, as coisas elas continuam tendo que ser conquistadas. Se você não educa o seu filho para conquistar as coisas, o tema que a gente deu lá no início, você cria um filho fraco, né? O seu filho acaba sendo engolido pelos demais que possuem essa educação um pouco mais na realidade. Então, o objetivo é a gente conseguir olhar para as crianças, e aí é óbvio, gente, mas aí eu não posso dar nada pro meu filho, você quer que o meu filho viva numa bolha? Você quer que o meu filho... Não, a gente quer que vocês consigam deixar que os obstáculos que existem naturalmente na vida dele continuem ali, que você não vá lá tirar a lombadinha, limpar o terreno pro seu filho deitar, e não, meu filho vai deitar aqui, eu preciso varrer. Não, você não precisa, ele pode deitar no lugar sujo e tá tudo bem, ele não vai morrer por causa disso. Então, hoje o que eu vejo muito são pais que não permitem as crianças de viverem as dificuldades, então limpam muito o terreno. Eu tive agora, só pra dar um exemplo pra vocês, a gente teve agora no 5º ano, o conteúdo é fração, né, em números decimais. É um BOzinho pra eles, né? Naturalmente uma dificuldade. Eu tava conversando com uma mãe no telefone e a prova foi numa terça, a professora corrigiu na própria terça e veio mostrar as notas. Notas muito boas na turma, mas tinham notas que surpreenderam por estarem abaixo da média. E aí eu peguei um levantamento do ano passado de nota. De novo, existia esse mesmo calo ali. E aí eu conversando com essa mãe, eu me assustei, não sei o que. Beleza, normal, natural, mas será que não tem alguma coisa pra gente melhorar a nota? Falei, não tem alguma coisa pra gente melhorar a nota. Tem esforço, ele ainda tem 2 provas aí pela frente, ele tem notas excelentes lá atrás, nos outros 2 trimestres. A nota compensa, né, se a gente parar pra pensar no sistema educacional, uma nota compensa a outra, mas não tem nada que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer é continuar estudando. É um conteúdo realmente um pouco mais difícil. Mas ele vai ficar triste com essa nota baixa. Vai. Mas ele vai se sentir desestimulado. E teve uma mãe, não foi essa, mas teve uma outra mãe que falou pra mim, dessa mesma turma, e falou assim, não, mas pra mim ele tirou 6. A criança tinha tirado 5. Mas pra mim ele tirou 6, porque realmente a criança, eu vi as provas, a criança fez o cálculo certo, mas marcou errado, era uma prova objetiva, e ela precisava marcar certo pra ganhar o ponto. Não, então pra mim ele tirou 6. Não, ele tirou 5, significa que ele sabe o conteúdo, que bom, falta daquela pouco. Questão... Mas teve uma desatenção ali. Tudo bem, a gente pode não estar se importando com a desatenção. O conteúdo ali ele sabia, mas a nota é 5. Então são essas coisas que a gente precisa permitir que as crianças passem. Nenhum pai quer que o filho tire 3, nenhum pai quer que o filho tire 4, nenhum pai quer que o filho tire 1. E às vezes nem 8, nem 7. Mas às vezes é preciso, a porradinha é necessária para que alguma coisa aconteça. Quando uma criança tá indo por um caminho errado, ela precisa encontrar alguma resistência para que ela entenda que aquele não é o caminho, né? Perfeito. Então, quando você faz uma avaliação, você não vai priorizar a técnica.
Isso vai ser muito importante lá na hora de fazer um Enem. Eu inclusive, dou aula disso, né? Como fazer prova. Eu faço... Não é nem aula. Eu faço tutoria individual com os alunos sobre isso. Como você faz uma prova. Por onde você começa, para onde você vai depois, estratégia para resolver questão, até estratégia para chutar a gente trabalha com eles. Então isso vai... Mandem o Luciano falar sobre isso. Mandem o Luciano explicar pra vocês como faz isso. É bem legal. Os resultados foram bem legais. Foram. Não dá pra dizer que não. Eu fiquei bem feliz. Então, gente, isso vai ser muito importante. No início, lá no Fundamental 1, a gente não pega tanto nessa parte. Né? Porque a gente quer o quê? A gente quer aprendizagem. Mas, se tem uma desatenção ali, a gente não pode simplesmente ignorar. A gente precisa sinalizar, olha, tem um problema aqui. Esconder o problema não é a solução. Então, tem alguma coisa que a gente possa fazer pra melhorar a nota? A gente pode fazer qualquer coisa, mas esse é o seu objetivo? O que você quer? Você quer que o seu filho aprenda ou que ele tenha notas boas? São coisas diferentes. A nota boa precisa ser uma consequência da aprendizagem, não um fim em si mesmo. Você não pode ficar buscando nota boa. Eu lembro de um caso que eu fiquei sabendo lá atrás, quando começou essas avaliações nacionais no ensino superior. Já teve vários nomes, ENAD, Prova Brasil. Agora é ENAD, não é? Agora eu acho que é ENAD, mas já foi Prova Brasil, chamavam de Provão uma época e tal. E aí, uma universidade aqui do Rio, né, famosinha e tal. Cara, tinha um curso lá onde o CR dos alunos era muito alto. E os resultados nessa prova, nesse exame nacional, eram muito ruins. E aí teve uma discussão lá dentro e o tópico final da discussão, o centro da discussão foi assim, como é que a gente abaixa o CR dos alunos? Né? Porque a gente está sendo cobrado, porque o CR é alto e o resultado na prova é baixo. E eles meio que desistiram, assim, olha, não tem como o aluno não tá motivado, ele não quer fazer essa prova. Então como é que a gente resolve? Vamos parar de ser cobrado, vamos baixar o CR deles. Eu falo, o CR deles já é 7 mesmo, não é mais 9, entendeu? Então não dá pra querer que os alunos, a gente vai mostrar que os alunos não são tão bons assim, e aí param de encher a nossa paciência. E às vezes o estímulo fica sendo esse, né? Vamos resolver o nosso problema imediato. Vamos resolver a questão que tá aqui, né? Qual é o hack? Pra gente não ter que mais pensar nisso no mês que vem. E aí a gente acaba se perdendo, tá? Gente, daria pra ficar conceituando isso aqui 1h30, né? Daria pra gente falar de Afrodite, Vênus, né? Que tá ligado ao prazer. Daria pra gente falar de Ares e Marte, que tá ligado à dificuldade. Quando você falou isso, eu falei, será que ele vai entrar no mérito homem e mulher? Eu acho que melhor não agora nesse... Não, é mitologia, né? A mitologia é uma explicação da psique humana em muitos sentidos. Então, a gente entende que existem características que são mais para o prazer, características que são mais para a coisa difícil. A gente poderia dar um aulão disso aqui. Mas acho legal a gente ir para a parte prática. Beleza. Vamos pegar alguns exemplos de comportamentos hoje de alunos que a gente tem que estão relacionados ao que a gente está falando aqui, para ficar claro para o pessoal o que a gente evita na criação dos filhos e o que a gente tenta proporcionar para eles para haver esse equilíbrio. Já que o mundo puxa tanto para o desejo, já que o mundo puxa tanto para o prazer, para a comodidade, para a facilidade, para essa questão venusiana, como é que a gente equilibra isso e como é que a gente ensina as características marciais, as características do esforço, da dedicação, da disciplina, para que a gente realmente não amoleça essas crianças, para que a gente não enfraqueça essas crianças, né? Afinal de contas, o objetivo de nenhum pai é que seu filho seja molenga. Ele arrumou um jeito de falar o molenga. Fala molenga, eu lembro de amoeba, gente. Eu lembro daquele... Mas é tipo isso, gente. Geleca, né? Aqueles negócios assim. Eu acho que rapidinho, uma coisa só pra gente diferenciar, porque vai ter gente... Te mandei um meme hoje, é tipo isso, né? A gente grava um podcast e vai preso depois do podcast. Só pra diferenciar, porque tem muita mãe, eu já ouvi. Não, mas é porque meu filho é sensível. Tudo bem. A gente já falou de temperamento aqui. Quem não conhece temperamento, por favor, procure os episódios aí sobre temperamento. Ajuda a gente em um monte de coisa. Seu filho ser sensível, seu filho ter uma sensibilidade para determinadas coisas,
é uma coisa. Agora, seu filho não arcar com as consequências e com as dificuldades apresentadas pra ele, é outra coisa. Então, separar isso na caixinha, ele falou de memória, eu lembrei muito disso de caixinha, né, na nossa cabeça pra gente conseguir acessar. Separe isso na sua cabeça. Não é porque seu filho é sensível que você não vai cobrá-lo. Você pode ter um jeito diferente, uma estratégia diferente, mas a cobrança precisa existir. Você pediu exemplo. Vamos lá, deixa eu pensar num exemplo. Tem algum na sua cabeça já? Então vai, que eu vou pensar em outro. É um exemplo de 2 alunas que... da terceira série aqui. Uma foi da terceira série há alguns anos atrás. E eu, por questões de pandemia e tal, eu tive contato presencial com ela um pouco mais tarde, não foi desde o início do ensino médio. Não vou falar exatamente o ano, né? Mas foi ali naquele pedacinho ali de pandemia. E essa era uma aluna que sempre foi primeira da turma. Sempre foi primeira da turma, sempre teve as notas mais altas. Então, quando eu comecei a dar aula para ela, eu tinha uma expectativa em relação ao que ela ia alcançar, a participação dela em sala. E não vou dizer que eu fiquei decepcionado, porque ela era uma excelente aluna, mas eu confesso que eu criei uma imagem diferente na minha cabeça, em termos de cognição e nível de inteligência. E eu vi que, na verdade, o resultado dela era fruto de muito esforço. Era menos talento do que eu esperava e muito mais esforço do que eu esperava. E eu acho isso muito bonito, por um lado, né? Porque você vê que dá pra chegar lá. Ah, meu filho é sensível, meu filho... Se ele tiver um nível certo de esforço... Meu filho nunca foi a melhor nota da turma. Tá, mas vamos aumentar um pouquinho o esforço? Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade, a dedicação, que o resultado vai vir, vai chegar. E essa aluna terminou aqui com a gente, tá na faculdade hoje, passou bem e tal. E esse ano, eu tenho uma aluna na terceira série que ela vinha ao contrário, né? Ela vinha com a autoestima lá embaixo, ela vinha de um histórico de adequações de avaliação por causa de um diagnóstico, ela vinha de uma série de questões. E eu, quando comecei a dar aula para ela, já há alguns anos atrás, eu enxergava muito potencial ali. Eu via que o cognitivo estava ali de uma maneira muito mais marcante do que nesse outro exemplo que eu dei. E eu ficava muito agoniado. Porque eu tentava puxar... Ela acha até que eu não gosto dela. Porque eu puxo muito dela. Eu incomodo muito ela. E aí, agora, essa semana, eu recebi a notícia que ela tirou A no segundo EQ da UERJ. Não tinha tirado no primeiro. Não tinha tirado no primeiro. E... é muito legal você ver que na terceira série, tipo assim, ali, quando o negócio tá valendo, alguém que tava meio perdido, meio mal orientado, meio, sei lá, se achando pior do que realmente conseguiu encaixar essa questão do esforço. Conseguiu encarar esse desconforto de, não, vou parar de fazer um pouco as coisas que eu gosto, eu vou estudar. E você começa a ver o resultado aparecendo. Então, é tarde, né? Já houve muito sofrimento ali, porque existe uma questão de autovalorização, de achar que você não é bom o suficiente, de achar que você tá sempre um degrau abaixo dos outros, mas tá se resolvendo o problema. Então, o que eu acho que dá pra tirar daí, dá pra gente enxergar aí? Se você tem um aluno com problema, se você tem um filho com alguma dificuldade, você vai buscar alguma adequação? Vai buscar. A gente já falou isso quando a gente falou de TDAH. Mas é no primeiro momento. Não é pro resto da vida. Não precisa ser pro resto da vida. Você não tem que buscar que tudo seja facilitado o tempo todo para que o seu filho consiga ter bons resultados, para que o seu filho tenha notas altas. Em algum momento, nem que seja quando chega o vestibular, aquele nível de dificuldade vai retornar. E você percebe que você fez um bom trabalho quando você vê o resultado chegando. Houve aprendizagem.
houve desenvolvimento cognitivo, intelectual, e isso está ficando claro porque o resultado está vindo, sem nenhum tipo de facilitação. Uhum. Então, essa pessoa, essa mulher, ela está pronta para a próxima fase da vida dela. Na próxima fase da vida dela, ela já é capaz de entender, ela já é capaz de aceitar que ela não precisa que ninguém facilite nada para ela. Que aquela dificuldade que ela teve alguns anos atrás, que provavelmente não veio por uma questão fisiológica, provavelmente veio por uma questão de hábitos, né, de uma certa indisciplina para estudar, aquilo pode e está sendo superado. Uhum. Então, eu acho que essa é a questão. Agora, não acho que eu tenho mérito nisso, não. Eu a incomodei de alguma forma. Uhum. Não acho que foi porque eu a incomodei. Eu acho que outras coisas aconteceram pra ela chegar lá e principalmente a força de vontade, a determinação dela de conseguir. Mas ela fez o esforço. Sim. E a questão é essa. Falando agora como pai, né? O meu papel é mostrar isso. Então, ontem eu tava batendo um papo com a minha filha. E eu falei, filha, provavelmente você não vai entender isso hoje, mas eu vou te explicar isso dezenas de vezes ao longo da sua vida. E vou te dar vários exemplos. Às vezes, comer legumes não é o que a gente quer, mas é o que faz bem pra gente. E às vezes, comer chocolate é o que a gente quer, mas não é o que vai fazer bem pra gente. E você pode usar isso pra academia, pra nutrição, pra estudo, pra aposentadoria. Uhum. Guardar dinheiro não é o que a gente quer agora, mas é o melhor pra gente. Gastar dinheiro é o que a gente quer agora. Mas ter mais sapatos não necessariamente vai fazer bem pra gente. Então, qualquer situação da sua vida, você consegue encaixar isso aqui. O que eu desejo e o que me faz bem. Uhum. Normalmente são opostos, né? E aí você tem que escolher. A liberdade é saber escolher, saber que existe essa escolha. E não ficar mentindo pra você mesmo, falando, não, mas é... Não é. Não é. Não é o chocolate, não é ficar no sofá, não é ficar no Instagram ao invés de estudar, ou ficar no sofá ao invés de ir pra academia, não é gastar um monte de dinheiro e não guardar nada agora, que vai te fazer ter uma vida boa. Uhum. É justamente o contrário. Tem só um pulo do gato aí, que é as crianças não conseguem identificar isso, né? Então elas precisam de uma, que a gente chama de vontade auxiliar aí, pra direcionar o caminho delas, né? Foi o que o Luciano falou, que tava explicando pra filha dele. Inclusive ela comeu batata. Uau. Um pedaço. Frita? Minúsculo. Não, batata. É isso aí. Batata. Só foi um momento comercial. Mas no sentido de que elas precisam ser conduzidas. Então, acho que parte do processo até da gente gravar podcast, da gente tentar falar isso, é mostrar que as crianças, elas precisam de ajuda. É muito raro uma criança ir pro caminho certo sozinha, né? Não nasce pronto, não nasce sabendo que o chocolate é pior do que o legume. Então, cabe a gente a conduzir. O que eu vejo, o que eu tenho visto, é que essa condução tá um pouco mais molenga. Uhum. Um pouco mais fraca. E aí isso tudo tem a ver com o contexto social mesmo, né? Eu trabalho muito, eu vou deixar porque o que eu posso, eu acho que vai ser mais feliz fazendo isso, fazendo aquilo. Então, cabe a gente a fortalecer a nossa educação lá, aprender as coisas para conseguir auxiliar as crianças. Eu deixei você concluir o raciocínio, mas eu queria te perguntar uma coisa. Por que você riu tanto quando eu falei sapato? Ai, droga. Achei que ele não fosse voltar. Porque mês passado eu perdi a mão na compra de sapatos, desnecessariamente, gente. Mas era uma promoção, vamos lá, vou me justificar aqui. Poderia ter guardado esse dinheiro do sapato, poderia ter guardado dinheiro do sapato. Mas me colocaram, a culpa não foi minha, foi de uma amiga minha que me colocou aquela que dá o vitimismo. Mentira, eu perdi a mão nos sapatos, por isso que ele usou, eu tava contando pra ele. Que o carrinho... Seu carrinho fica cheio? Me conta aí. Seu carrinho tá cheio? Entra aí numa loja aleatória. Se não tiver uma coisinha no teu carrinho que você tá pronta pra dar a compra,
você tá bem controlado. Mas eu perdi a mão em sapato, por isso que ele me sacaneou ali. Mas é isso, é uma busca constante. Eu falei disso porque é uma tendência da gente, né? Lógico. A gente quer o bom agora. Sim, A gente não quer deixar pra depois. Sim. E a criança, ela vai querer o bom agora. Né? E aí eu acho legal a gente entrar um pouquinho na parte do estudo, do desenvolvimento cognitivo. Vamos. Né? Afinal, a gente tá aqui pra isso, não pra falar de sapatos. Mas depois, se vocês quiserem, eu boto vocês no grupo, galera. É bom. Manda um direct lá pra Gabi no Instagram dela. Manda um direct que eu boto vocês no grupo. Então, gente, aí eu tava falando pra vocês do livro que eu tô lendo, né? Aqui, vou botar o link na descrição. E esse livro, ele traz pra gente uma série de estratégias que já eram estratégias que eu aplicava aqui com os alunos, mas eu achei legal porque a forma como ele construiu a narrativa do livro e a quantidade de exemplos, de estudos que ele traz, ajuda muito a você passar isso pros alunos. E qual é a principal mensagem do livro? O livro meio que abre com essa mensagem. Quanto mais esforço envolvido na aprendizagem, melhor é a aprendizagem. E a aprendizagem, gente, ela começa num lugar e ela termina em outro. E isso é uma coisa que é importante a gente falar porque muitos teóricos da educação, principalmente aqueles teóricos que influenciam mais a educação no Brasil, estão indo na contramão disso já há algum tempo, né? A escola... E os resultados têm vindo, né? Franco-suíça de pedagogia, que é muito bem falada aqui, que os autores são endeusados aqui no Brasil, ela vai por um lugar muito perigoso. E isso contamina muito a pedagogia brasileira. Que é falar que o ensino precisa ser lúdico o tempo todo. Que a aprendizagem precisa ser divertida em todo momento. Que quanto mais fácil for para o aluno, mais prazer ele sente em ir para a escola e melhor vai ser o desempenho dele. Para quem trabalha em escola e não está absolutamente claro que isso é mentira, olha, tem um problema na sua formação, tem um problema na sua prática. Você não está olhando para os seus alunos. Você está emocionalmente conectado com alguma história que te contaram e que você achou bonita e você está largando os seus alunos na vida. Não vai funcionar. Não está funcionando. O Brasil não é o último lugar em ranking de educação porque ele vem fazendo o oposto disso. E agora a gente precisa mudar e fazer isso. O Brasil é o último lugar em ranking de educação exatamente porque no Brasil a prática é essa. Então, pegar a LDB, pegar os PCNs lá de trás, pegar a BNCC, pegar patrono, pegar a porcaria toda, a gente tá há 30 anos trilhando esse caminho e há 30 anos a gente tá indo pro buraco, pedagogicamente falando. Então não é fazer mais disso que vai resolver o nosso problema. Então vamos tirar isso do caminho, tá? Vou depois tentar botar um áudio aqui que eu ouvi esses dias que tem a ver com isso. Não sei se vocês já ouviram do Instagram. Na educação infantil não se ensina, se vive, se experiencia, E tá bombando, tá em alta o áudio. Várias professoras usando... Outra coisa, vamos parar de substantivar verbo, gente? Pelo amor de Deus. Na educação infantil não se ensina. Então tira daqui, gente. A gente fecha a nossa educação infantil e não ensina. Virou depósitozinho, né? Não ensina. Virou um depósitozinho. Você põe a criança lá, ela brinca com a armacinha. Aí, precisamos valorizar os professores. Precisamos parar de chamar de tia. Pelo amor de Deus, gente. O problema não é chamar de tia. O problema é você dizer abertamente que a criança vai pra escola pra ficar fazendo nada. Que não existe intencionalidade, que existe só brincadeira. Que aprende na vivência. Exatamente. Então, o que a gente faz hoje em dia? O que a gente incentiva? Ah, não, o meu filho, ele tá vendo a música lá dos índiozinhos em inglês, então ele está aprendendo a contar e está aprendendo inglês. Não, ele está se entretendo. Ele está vendo um desenho e escutando uma música. É entretenimento, não é aprendizagem. Ah, porque o meu filho viu não sei o que no YouTube e ele
Ele não aprendeu, ele decorou alguma coisa. E ele decorou porque aquilo tem um ritmo, tem um estímulo sensorial. Beleza, memória é legal, memória é legal. Mas assim, não gera aprendizagem de longo prazo. Você falou que no início aí da sua fala de agora, você estava falando que a aprendizagem começa num lugar e termina em outro lugar, né? Eu acho que vale a pena a gente dizer também que é óbvio que as pesquisas agora falam, porque tem que emocionar, porque tem que tocar no aluno, a gente tem que tocar no aluno, no emocionar, porque os neurônios, tudo bem, eu não sou da teoria de que pega toda a pesquisa e joga fora, mas a verdade é que, obviamente, tudo que a gente aprende vem dos nossos sentidos no início. É meio óbvio que tudo que entra, se você tá assistindo a gente, você tá vendo, você tá ouvindo, você tá... É meio óbvio, mas depois existe um caminho lá dentro da memória. Ela passa... a gente bota isso numa outra caixa, num outro lugar nosso, que se a gente só emociona, se a gente só fica nessa parte inicial do sensível, não presta. Por quê? Porque a aprendizagem, ela começa na memória. Se você não tem capacidade de guardar informação, você não vai conseguir aprender nada. Então, não basta apenas emocionar. A emoção, os outros sentidos associados àquilo que você está aprendendo, eles vão reforçar a sua memória, vão te fazer aprender melhor com mais qualidade, mas sozinho eles não vão te impactar. Todo mundo já teve a experiência de sentir um perfume e lembrar de uma pessoa. Por quê? Porque você conviveu algum tempo com aquela pessoa, podia ser a colônia pós-barba do seu pai, podia ser o perfume da sua mãe, podia ser lá o shampoo da sua primeira namorada, sei lá o que você guardou. Mas tem uma coisa ali, no cheiro que te leva para um lugar, que te faz lembrar de alguém. Por quê? Porque a tua experiência com aquela pessoa está associada a outros sentidos também, né? Você lembra de um shopping, de uma loja que você ia, de um hotel que você ficou, e aí aquilo ali bate em você. Então, os outros sentidos e a emoção vão favorecer, mas eles não vão trabalhar em cima do nada. Você tem que ter desenvolvimento da memória. Esse é o primeiro passo. E qual é o final do caminho da aprendizagem? A aprendizagem, quando ela é bem construída, ela torna o ser humano, a pessoa mais inteligente. Então, na verdade, o que a gente quer? A gente quer, em cima dessa base da memória, em cima da base da atenção, que permite que você memorize alguma coisa, que você se torne mais inteligente aprendendo. Que você se torne mais inteligente ao estudar um determinado assunto. Então, basta memorizar aquilo? Não. Aquele conteúdo ele vai precisar ficar na sua memória, mas ele vai precisar se relacionar com outros conhecimentos que você já tem, com outros sentidos que você dá para aquilo. Relacionar, é isso. É isso aí. É isso. Você fica mais inteligente quando você consegue relacionar coisas. Não, eu gravei que na página tal do negócio tal tá escrito tal. Tá, essa informação com outra coisa que você estudou, você consegue fazer link? Você consegue usar? Por que criança, a gente fala, a criança tem que decorar a tabuada? Dane-se eu perguntar 7 vezes 2. É porque lá na frente ela vai ter que usar isso de uma outra forma. Então, se ela consegue associar e correlacionar isso, não é que a memória seja ruim, o Luciano falou, é o início do processo, Exatamente. faz parte do processo. Lá na frente ela vai ter que usar isso de outro jeito. E se tiver memorizado, melhor, ela ficou mais inteligente lá na frente quando ela consegue relacionar. E aí essa nossa escola de pedagogia deturpada, o que ela faz? Ela pega... então é ruim você decorar a tabuada. Não, é ótimo você decorar a tabuada. Ruim é você só decorar a tabuada. Ruim é você achar que por ter decorado a tabuada, esse aluno sabe matemática. Não, ele não sabe matemática ainda. Mas... para saber matemática e demonstrar bem o saber dele de matemática, ter a tabuada decorada ajuda muito. Se você vai fazer uma prova de Enem e você tem domínio das operações básicas da matemática, se você sabe de cabeça uma série de resultados, outra coisa que eu já falei aqui que eu acho super útil, recomendo para os meus alunos, eu tinha todas as potências decoradas, né? Então,
eu sabia de 1 a 20, se você elevasse aquele número ao quadrado, o que daria? Praticamente todos decorados. Por quê? Porque para resolver uma equação de segundo grau, as questões eram construídas assim. Ia dar uma raiz quadrada exata. Então ia dar um 144, ia dar um 169, ia dar um 225. Então eu já sabia. Facilitava muito a minha vida, gente. Por que eu não vou querer essa facilidade? Claro que eu vou querer. Agora, isso é saber matemática? Não. Eu até falo pro pessoal aqui, né? A gente não sabe matemática, a gente sabe fazer conta. O que a gente vê na escola, 80% eu aprendi a fazer conta. Matemática é outra parada, é bem mais difícil mesmo, é bem mais complexo. Mas na escola não é difícil, não. É só saber fazer conta. E fazer conta não é tão complicado. Então, ter essas coisas memorizadas, ter essas coisas na memória, facilita muito a sua vida, né? Então, começa por aí. Você tá falando, eu tô lembrando. A gente tava, uma professora de 4º ano esse ano, né, do 4º ano, falando sobre os alunos terem dificuldade com a tabuada, estarem com dificuldade na tabuada. E aí, parte do trabalho é a gente tentar traçar a estratégia pra isso, né? E aí, uma das estratégias que a gente conversou foi... Todos os dias, no início das aulas, ela passaria aquilo ali, ela começaria. Mas aí, todo dia não faz parte. Se eles estão com uma dificuldade, a gente pega. O Luciano acabou de falar isso em outro momento aqui. A gente traz luz para aquilo ali. Não é, não, tá com dificuldade, deixa aqui que eu facilito a prova. Não. Tá com dificuldade, a gente vai fazer todos os dias alguma coisa que te ajude a sair dessa dificuldade. Então, tem muita gente, né, que fala isso. Não, porque decorar não precisa. Não precisa. Gente, Então tá bom. Começa na memória, tá? E aí, o que a gente vai fazer, gente? Primeiro ponto. Vamos nos afastar daquelas coisas que facilitam demais. Por exemplo, o aluno tem mania de reler exaustivamente a mesma coisa, a mesma informação, né? Você provavelmente, quando quer decorar alguma coisa, você fica lá relendo. Agora deixa eu te perguntar. Quando você quer decorar uma música que você gosta muito, o que você faz? Você só relê a música? Eu canto, porque eu canto bem pra caramba. Você canta, né? Por favor. Não. Tô brincando. E aí, o que você faz? Você tenta acompanhar a música. É isso aí. Você vai ouvindo a música, o que você vai fazendo? Você vai tentando se lembrar. E várias vezes você erra, né? Então, esse tentar se lembrar ativamente é muito mais eficiente do que reler alguma coisa. Do que escutar algum... Se você só ouvir a música, você pode ouvir a música 30 vezes. Você vai tentar cantar, você ainda vai errar alguma coisa. Agora, se você ouve a música 2 ou 3 vezes e você tenta cantar junto, você consegue perceber quais são os pontos que você ainda não memorizou, você consegue organizar a estrutura da música, verso, refrão, verso, ponte, refrão, na sua cabeça, e você vai conseguir cantar a música muito mais rápido, você vai conseguir memorizar a música muito mais rápido. Estudar história, estudar geografia, estudar qualquer matéria funciona exatamente da mesma forma. Se você só repete, seja a leitura, seja o vídeo que você está vendo no YouTube sobre aquele conteúdo, vai ser muito difícil que aquilo fique na sua memória. Você falou de história, na época que eu estudava, o professor tá aqui ainda, dando aula. E ele tem... Esse professor, ele não coloca escrito, né, no quadro, ele coloca o tópico, Revolução Francesa, aí bota o ano, não sei o que, e a aula dele é falando sobre o tópico. E eu tinha uma amiga na época, que hoje ela é professora da casa, que ela era fascinada por história e era o caderno dela que circulava pra todo mundo, porque enquanto ele falava, ela ia fazendo as anotações dela, o que ela tava entendendo ali. Ela sempre era o 10, o 9 ponto alguma coisa da prova. A gente estudando pelo mesmo caderno não era o 10 e o 9.8 da prova. E não é porque ela escondia alguma anotação, porque ela tinha uma ligação do professor no meio da madrugada. É porque aquilo ali fazia sentido pra ela, o tipo de anotação que ela fez, né? A forma que ela anotou, o caminho que ela fez da memória dela pra aprender aquilo ali é diferente do meu. Eu vou ler, é como se eu estivesse lendo o livro. Não faz sentido...
pro tipo de aprendizagem que eu vou ter, é diferente. Se a gente for resumir em poucas palavras esse efeito, é porque foi o esforço dela. Exatamente, é o esforço dela. E o esforço dela resultou em aprendizagem pra ela, num grau altíssimo e num grau muito menor para as outras pessoas. Por quê? Aquilo que a Gabi falou sobre a capacidade de relacionar. Quando o professor... Aliás, esse é o melhor tipo de aula pra mim. É o tipo de aula que eu prefiro. E é o melhor tipo de aluno também. É o aluno que mais aprende. Por quê? Porque o professor, primeiro, ele organiza em tópicos. Ah, você pode fazer um mapa mental? Pode. Você pode fazer em tópicos? Pode. Né? Tópicos é mais simples. E aí, o aluno, ele não consegue escrever na velocidade que uma pessoa fala. Não. Então, a frase que o professor disse precisa entrar no teu cérebro. E você precisa transformar aquilo em alguma coisa que você sabe que vai dar tempo de anotar antes da próxima frase. Então, você já processou aquela informação uma vez. Isso é muito legal. Aquilo já entrou em você de uma determinada maneira. Então, o que eu recomendo para os meus alunos na hora de assistir aula? Tenham algumas cores de caneta e tenham um lápis e um caderno à mão. Quando o professor colocar alguma coisa no quadro, você escreve de caneta. E se ele mudar a cor, você muda a cor junto com ele. Tenta reproduzir o quadro dele no teu caderno. Tem um jeito de reproduzir o quadro. Depois eu falo. E enquanto ele tá falando, você pega o lápis e você vai anotando. Lápis, adoro lápis. Só que você pega um cantinho da folha, a base ali, você divide, deixa umas 3 linhas separadas. Por quê? Porque esse professor, ele vai te falar o que é mais importante. Ele vai te falar o que vai cair na prova dele. E você consegue usar essa informação a seu proveito. Como é que você faz isso? Você vai pegar, ensina seu filho a estudar dessa maneira. Você vai pegar, o professor usa algumas técnicas, né? Professor de médio adora IPC. Vocês já viram IPC? IPC é um importante pra caramba. O professor gosta de botar no quadro, ele faz essa palhaçadinha, aluno de médio dá uma risadinha, tal, é legal. Por que ele põe o IPC? Porque aquilo vai cair, ou na prova dele ou no vestibular. Então, se for IPC, você anota. Você faz o IPC lá onde ele fez, faz a estrelinha em volta e tal. A nuvenzinha, do seu jeito, do jeito dele. Ou então ele vai fazer assim, ele vai ser um pouquinho mais sutil. Ele vai virar pra você e ele vai falar, isso cai muito em vestibular. Cai muito em vestibular, cai muito em vestibular. Obviamente, a chance dele botar isso numa prova dele é imensa. Por quê? Porque é importante. Né? Por algum motivo, é visto como importante. Beleza. IPC vai cair no vestibular, trata igual. Tem um jeito ainda um pouquinho mais sutil. Ele fala, muita gente erra isso aqui. Quando ele fala muita gente erra isso aqui, como é que ele sabe que erra? É porque aquilo é questão. De quem? Da prova dele do vestibular. Então, o professor, ele demonstra emocionalmente as preferências dele. As coisas que ele acha mais importante. E ele não acha mais importante porque é um gosto pessoal. É porque ele vê aquilo sendo cobrado em outros lugares também. Porque aquilo recebeu uma ênfase no curso que ele fez na graduação. Então ele repassa essa ênfase pro aluno. Aí você vai pegar aquelas 3 linhas que você separou ali embaixo e o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, quando eu estiver estudando para essa prova, quando eu estiver estudando esse material aqui, eu vou precisar garantir que eu leve essa informação comigo. Então eu vou formular uma questão agora cuja resposta seja essa informação que o professor ressaltou. Eu estou reprocessando aquilo de uma outra maneira e, além disso, eu já estou criando uma condição para quando eu for estudar, quando eu responder aquilo ali, eu estou ativamente buscando na minha memória a informação que é mais importante daquele conteúdo. Sim. Cara, isso é difícil, isso é desconfortável, isso é antinatural. Nenhum aluno faz isso de primeira. Nenhum aluno faz isso por vontade. Mas por que é tão eficiente? Porque você está se esforçando de diversas maneiras para se relacionar com aquele conteúdo. Você anotou o tópico. E aí vem o outro bizu. Como é que você copia do quadro, gente? Tem um jeito melhor. Eu odeio quem fala, tem um jeito certo, tem que fazer assim, tem que comer a casca da laranja. Não gosto disso. Mas tem um jeito um pouco melhor de você anotar aquilo do quadro. Que é o seguinte. Você lê o tópico, você olha para baixo e você transcreve o tópico inteiro. Se forem tópicos curtos, você tenta pegar uma seção de 3, 4 tópicos
e não olha pro quadro e anota aqueles 3, 4 tópicos. Por quê? Você já tá exercitando um pouquinho a sua memória. Com certeza, com certeza. A gente tem uma mania muito feia, e você já fez isso com seu livro de matemática, com seu livro de física, quando você precisava copiar uma fórmula, e você olhar para a fórmula, você V igual... Cara, quando você faz isso, você está apenas pegando letras separadas e símbolos separados e botando ele no outro lugar. Quando você olha para uma fórmula, tá? E você vê ela como um todo e você tenta passar para o outro lado ela como um todo, a chance daquilo ficar na sua memória é muito maior. É mais difícil? Muitíssimo mais difícil. Dependendo do tamanho da fórmula, é difícil pra caramba, né? Então, mas como é que eu decorava as fórmulas de precificação de opções na faculdade de economia? Assim. Né? Não uso isso há muito tempo, já não tenho mais a fórmula de cabeça. Mas, cara, até alguns anos atrás eu conseguia ainda. Eu ainda mexia com isso. Eu conseguia chegar lá e botar a fórmula no papel. Uma fórmula de valuation de uma empresa. Eu tenho até hoje na cabeça. Por quê? Aí é mais, né? Aí é o suprassumo do negócio. Você usa. Não é nem usar. Eu fiz a demonstração. Ah, sim. Quando você faz a demonstração, esquece. Você nunca mais vai esquecer. A quantidade de esforço que você botou ali, a quantidade de memória que você precisou recrutar ali. Sim. Hoje em dia, no ensino médio, é muito mais raro você ter professores que fazem as demonstrações das fórmulas e tal. Mas pelo menos não copia a fórmula como se você fosse analfabeto funcional. Né? E isso vale para qualquer informação. Então, quando você for copiar alguma coisa do quadro, copia em blocos, não copia letrinha por letrinha. Cara, muito legal você Tá? falar isso. Porque uma menina do 2º ano que chegou pra gente da tarde, a Karine... A professora, a Karine, falei de você, falou sobre isso fez exatamente. Fez maior esforço pra não falar do Ronaldo, fez maior esforço pra não falar da Paula e falou da Karine. Eu vou deixar aqui, professor, eu vou falar nome, tá? Vou botar até nos grupos aqui. Vou falar, vocês estão na boca do lado do CPCast, vou resguardar só aluno e pai. Porque a Karine falou isso, porque ela tava no 2º ano, mas com muitas lacunas de alfabetização, e a cópia dela era sempre muito lenta, porque ela copiava letra por letra do quadro. E ela ficava, aí fazia um esforço, e o esforço da letra cursiva pra ela também já era um esforço enorme, e aí a Karine sentou com ela e falou, vamos fazer assim, você vai copiar a palavra, você vai ler a palavra, que pra ela também era um esforço, e hoje é muito melhor, e hoje avançou muito, então fez muito sentido isso aí que você falou. O que eu faço com os meus alunos? Eu tô dando todos os bisus de Enem aqui. Ainda bem que não tem Enem no título, aí ninguém vai assistir pensando nisso. No Enem, para fazer uma boa redação, para tirar uma nota alta em redação, você tem que colocar uma citação. E os alunos, o que eles fazem como técnica? Né? Eles tentam memorizar 2 ou 3 citações que se encaixam em quase qualquer tema. Contexto geral. Você tem isso mapeado hoje em dia. Né? Um professor de redação especializado em redação de Enem, ele já sabe até quais são as citações que a galera vai usar. Né? O homem é o lobo do homem, né? Aquelas coisas assim. Então, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Essa era da minha época, tá? Era boa na minha época de usar em redação. Você pode ter um repertório muito maior, porque às vezes você entende o pensamento, mas você não lembra palavra por palavra. Você vai fazer exatamente isso. Você vai pegar a citação, pode ser uma citação longa, pode ser um parágrafo. Você lê aquilo, leu, guardou, tenta anotar aquilo. Você vai travar em algum momento, né? Volta lá, lê de novo, tenta outra vez, né? Você fizer isso algumas vezes, você decorou aquilo. E aí você pode fazer um esquema de flashcard depois que você já decorou, onde você coloca a citação de um lado e o autor do outro. E aí você fica, cada dia, cada 2 dias, você pega os seus cards. Aí você lê a citação, você tem que falar o autor. No dia seguinte, você pega o card ao contrário, você lê o autor, você tem que falar a citação. Faz isso um pouquinho ao longo da tua 3ª série do ensino médio, você chega no Enem com várias citações memorizadas.
né? Você vai ser o cara que vai impressionar todo mundo, porque você vai falar, porque de acordo com Locke, o pacto social... E você vai citar o texto do cara, né? Maneiro. Então, a gente usa isso para instruir os alunos a resolverem problemas práticos que eles vão ter. Então, chega desde a memória, você resolve problemas práticos, você se relaciona com o conteúdo, isso no final vai te deixar mais inteligente. E qual é a mensagem que a gente tentou passar aqui hoje, gente? É que se você só assiste o vídeo passivamente, pode ser o professor mais legal do YouTube, pode ser o cara mais engraçado que tem, pode ser o canal mais maneiro, mas se você só assiste o vídeo do cara e não se esforça, aquilo não vai grudar em você. Se você só assiste a aula passivamente e não se esforça e não enfrenta a dificuldade, aquilo não vai ficar, você não vai melhorar, você não vai ficar mais inteligente. Então a gente precisa tirar o foco da facilidade, do prazer, da comodidade na hora do estudo e colocar esforço no negócio. Porque a gente não quer nota alta na escola. Por quê? Porque experimenta chegar na hora do teu Enem, ou no teu trabalho, ou na tua vida de verdade, falar, chefe, eu vi que a minha avaliação não foi das melhores, não tem como a gente melhorar isso aí, não? Não tem como você me passar um trabalhinho pra subir essa nota? Chegar lá na banca do Enem? Não, eu vi, mas não tem como eu agora fazer um negocinho aqui, um trabalho, apresentar na Feira de Cultura pra melhorar um pouquinho a minha nota? Não dá, não tem como. Então por que a gente vai acostumar os filhos da gente a ir pedir ponto pro professor, a ir pedir atalhozinho? O atalho enfraquece, o esforço fortalece. Vamos criar crianças fortes, vamos criar crianças prontas pro mundo. Né? Não criança macia, não criança molenga, gente. Indivíduos socialmente desejáveis, mais uma vez. É isso aí. Mais uma vez. Dificultem a vida dentro do possível dos filhos de vocês, dentro daquilo que eles conseguem arcar. Nada novo, a gente já falou isso sobre adolescente, a gente já falou isso sobre criança. É só permitam que eles vivam as dificuldades naturais daquele processo. Não busquem subterfúgios para tirar eles disso. Pode ser difícil. A nossa orientadora aqui, já que eu posso falar o nome das pessoas, a Aurinda, ela fala que... Orientadora mais amada. Mais amada do Brasil. Do Rio de Janeiro ou do Brasil? Do Brasil, vou botar do Brasil. Como assim? Então vamos pra todo mundo aqui do Brasil. Ela fala que dói mais na gente, no adulto, do que na criança. E é verdade, porque aquilo ali vai passar. Aquilo ali é mais você eu não posso ver meu filho sofrer, do que qualquer outra coisa. Então, encarem a realidade. Ele vai sofrer muito menos ao longo da vida se você ajudar ele a ser forte agora. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Obrigado você, Gabi. Obrigado, pessoal. Deixe sua curtida, seu comentário. Se você concorda, se você não concorda. Compartilha com quem você acha que pode ajudar, né? Mostra aí pras pessoas. E a gente volta. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.